Salve, meus amigos, professor Anderson, e nós voltamos. E hoje nós vamos falar sobre a atual lei de drogas, a Lei 11.343, do ano de 2006. Mas antes de ir direto para a lei, é importante notar alguns aspectos dessa referida lei. Ande-se por quê? Primeiro, ela revoga a lei anterior, a antiga lei de entorpecentes, dando um novo sistema ao tratamento das drogas, inclusive com a nomenclatura, substituindo o nome entorpecente pelo nome drogas. Esse nome que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Bom, o que trouxe de novidade essa lei, Anderson, no ano de 2006? Primeiro, ela cria aquilo que a gente chama de um microsistema, instituindo o Sistema Nacional de Políticas Públicas referente a drogas. Dá um novo olhar para o usuário e dependente químico. Um olhar mais humano, também trabalhando políticas a respeito da ressocialização do dependente e do usuário. Também traz a novidade, muito discutida na época, até hoje, devido a uma mudança recente na jurisprudência do STF, que é o artigo 28, que vai trabalhar a criminalização ou não, havia essa discussão na época, sobre o porte ou a posse de drogas para consumo pessoal. A novidade referente à lei anterior é que agora não existe mais a pena privativa de liberdade. O legislador da lei de 2006 trouxe penas alternativas. Isso foi a novidade. Então, vamos analisar essa lei no seu aspecto penal. Antes, por que você fala isso? Porque como ela é um microsistema, ela traz normas de direito administrativo, traz normas de direito processual, trazendo normas ali de políticas públicas, principalmente esse olhar ressocializador para o usuário dependente. E também traz aspectos criminais, com a novidade da época, desse novo artigo 28, que é o porte ou posse para uso pessoal. Aí tinha discussão se era crime ou não, porque não havia mais a previsão de pena privativa de liberdade, trouxe penas alternativas, também criou a figura do tráfico privilegiado, ali do artigo 33, parágrafo 4º, que nós vamos ver com mais vagar, ou seja, trouxe novidades. E é sobre essa lei, no seu aspecto criminal, nós vamos falar agora. Vem comigo. Olha só, meus amigos, o olhar que nós vamos fazer aqui, vamos trabalhar, é sobre os aspectos criminais. E nós já vamos direto para a novidade da época, o artigo 28. Eu falo da época porque quando nasceu o artigo 28 havia essa discussão. É crime? Não é crime? Porque não trouxe penas privativas de liberdade, trouxe penas alternativas. E essa discussão agora, recente, em 2024, voltou, muito por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal referente a este mesmo artigo. Nós vamos ver agora. Olha só, Anderson, o artigo 28, qual é a natureza jurídica realmente desse artigo? Nós vamos dividir agora, meus amigos, em dois momentos. Antes do julgamento do RE 635659, que é o tema 506, decidido pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, tudo bem? Então, antes desse julgamento esse que ocorreu no ano de 2024, recente, tudo bem? Então, antes desse julgamento, obviamente, logo quando a lei nasceu, o artigo 28 foi sim considerado crime, e eu posso trabalhar com essa ideia de que ele tem a natureza realmente de crime, contudo, foi apenas despenalizado para a maioria pela atual lei de drogas, que é essa lei, a lei 11.343. Então, na discussão à época, foi decidido que o artigo 28 era considerado crime, sim, era um tipo penal, sim, contudo, sofreu para muitos, ainda é discutido na época, sofreu uma despenalização. Ele teria sido só despenalizado. Não sei por quê. Porque ele não trouxe mais como sanção
pena privativa de liberdade, trouxe penas alternativas. Isso trouxe, por causa dessa definição da sanção penal, se discutiu muito se naquele momento já havia sido descriminalizado a conduta de posse ou porte de drogas para consumo pessoal. Mas prevaleceu à época, e até hoje, com a ressalva desse julgamento que nós vamos ver, que é crime sim, contudo sofreu uma despenalização. Tudo bem? Isso aqui é o que prevalece. Tranquilo, meus amigos? Fechou aqui? Antes, por que tu colocou antes ou depois? Porque agora, depois do julgamento do RE 635659, dado pelo Supremo Tribunal Federal, agora eu vou fazer uma releitura desse mesmo artigo 28, especificamente para o uso ou porte para o uso de maconha, posse ou porte para o uso de maconha, especificamente para essa droga. Tudo bem, meus amigos? Fechou? Antes, por quê? Porque o Supremo decidiu o seguinte, que em relação à maconha, a cannabis sativa, se o portador, aquela pessoa que estiver portando, estiver na posse, de 40 gramas ou 6 pés de plantas fêmeas, eu presumo que ele está portando para consumo pessoal. Está com porte ou posse para consumo pessoal. E aí, meus amigos, o Supremo entendeu que é o seguinte, presume-se, essa presunção é relativa, de que ele tem essa quantidade mínima de 40 gramas ou 6 pés para consumo pessoal. E nesse momento, esse artigo 28 vai ter a natureza de uma infração meramente administrativa. Uma infração de natureza administrativa. Ou seja, antes, nesse momento, para essa circunstância de o usuário ou o agente, vamos colocar assim, um agente que foi pego com 40 gramas de maconha ou 6 pés de plantas fêmeas, se presume que ele está portando para consumo pessoal. É isso? É isso, eu já presumo que ele porta para consumo pessoal, porte ou posse para consumo pessoal. E nesse momento eu olho para o artigo 28 como não crime, é isso? É isso. Eu olho para o artigo 28 considerando que é uma infração de natureza meramente administrativa. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Então eu já considero ele como usuário, presumidamente usuário. Nessa hora, o artigo 28 deixa de ser crime e passa a ter a natureza de infração administrativa. Interessante essa decisão do Supremo. Então, veja que eu estou falando referente a cannabis sativa, a maconha, vulgarmente conhecido como maconha. Tudo bem? E para outras substâncias? Não. Para outras substâncias que constam na portaria da Anvisa, a portaria 344 de 98, o artigo 28 continua sendo crime. Continua tendo a natureza de crime. Ou seja, a depender da substância, foi isso que o Supremo decidiu em apertada síntese, uma hora o artigo 28 continua tendo a natureza de crime. Outra hora, se for nessas condições, o artigo 28 passa a ter natureza de infração administrativa. Então, isso é esquisito porque você está falando do mesmo artigo. É do mesmo artigo. E detalhe, meus amigos, o Supremo não legalizou o porte ou a posse de maconha para consumo pessoal. Não foi legalizado. Cuidado com isso em concurso. Em nenhum momento o Supremo disse que a partir de agora é lícito portar maconha para consumo pessoal. Em nenhum momento ele disse isso. Ele apenas definiu que se a pessoa for apreendida na posse ou porte
de 40 gramas de maconha ou 6 pés de planta fêmeas, vai se entender que o que ele está cometendo é uma infração de natureza administrativa. E aí aplica o 28, o mesmo artigo 28, com essa natureza. Deu para entender, meus amigos? Tranquilo? Frisando, isso vai cair em concurso, meus amigos. A decisão é recente. O STF não legalizou o uso da maconha. O porte ou a posse de maconha para consumo pessoal, seja ali quem vai fazer o uso e vai flexionar os verbos que nós vamos ver do artigo 28, não legalizou o uso indiscriminado de maconha, até porque é uma questão de saúde pública. Tá? Essa decisão foi muito criticada, já tem projetos aí tramitando no Congresso Nacional como uma resposta a essa decisão, porque para muitos, o Supremo aqui novamente legislou. Tudo bem? Então já estão pensando em uma ação reativa do Congresso para dar uma resposta ao que foi decidido pelo Supremo. Tudo bem, meus amigos? Fica essa observação para os colegas, isso vai cair em concurso. Então, cuidado. Se vier na minha prova que a partir da decisão desse RE, o Supremo Tribunal Federal legalizou o uso indiscriminado de maconha, está errado. O Supremo não legalizou, ainda continua sendo ilícito o porte, a posse de maconha para consumo pessoal, flexionando aqueles verbos do artigo 28 que nós vamos ver, continua sendo ilícito, apenas mudou a natureza da infração, deixando de considerar uma infração de natureza penal e passando a considerá-lo como uma infração de natureza administrativa. Foi só isso. Antes eu entendi. Então, nesse RE, o Supremo mudou a natureza do artigo 28 e mudou-se a natureza do artigo 28. Eu aplico o artigo 28 para quem for pego na posse, portando, ou na posse ou no porte, de maconha nessa quantidade, 40 gramas ou 6 pés, eu continuo entendendo que isso é ilícito e aplico o artigo 28, só que agora de natureza administrativa. Então, Anderson, o que vai ser aplicado lá? Como vai ser feito o procedimento? Meus amigos, o procedimento, olha na decisão do Supremo, ainda tem isso. Na decisão do Supremo, enquanto não houver ainda definido o procedimento, e quem vai definir o novo procedimento em relação a esse artigo 28, em relação ao procedimento, colocar aqui, ó, quem vai definir é o CNJ. Anderson, essa é uma atribuição do CNJ? Não. Nem de perto, meus amigos. Nem de perto essa é uma atribuição do CNJ, mas decidiu o Supremo, aí eu posso dizer estranhamente que o rito de procedimento, do novo procedimento a ser realizado nessas circunstâncias, quem for apreendido aí com ele, com a agente, 40 gramas ou 6 pés, ficou definido que quem vai decidir é o CNJ, o procedimento. Mas enquanto não vier esse procedimento, vai ser feito como anteriormente. Como, Anderson? A droga vai ser apreendida, vai ocorrer a apreensão da droga, da substância, sem problema nenhum. A substância vai ser apreendida, o autor vai receber uma notificação, né, para comparecer em juízo, vai possibilitar aí o juízo aplicar as sanções, contudo, somente as sanções do inciso 1º e o inciso 3º do artigo 28. Quais são essas sanções, antes? São essas. A advertência do inciso 1º e do inciso 3º, que são aquelas medidas educativas de comparecimento a programa educativo. O que saiu e não vai ser possível aplicar nesse caso é a prestação de serviço à comunidade. Porque ela tem natureza penal. E como o Supremo deu a entender e definiu, deu a entender não, né? Definiu que a natureza agora, para esse caso, é de natureza de infração administrativa, não tem como aplicar a prestação de serviço à comunidade.
Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Então, o procedimento, enquanto não vier o procedimento definido pelo CNJ, vai ser realizado dessa forma aqui. Tudo bem? Tá fechado aí, meus amigos? Cuidado. Cuidado com isso. Vamos fazer a leitura do artigo 28 agora. Vem comigo aqui. Nós vamos fazer essa leitura do artigo 28. Vou pegar o material aqui. Olha só, artigo 28, no material de vocês, esse material está disponível aí na plataforma, vocês vão ter acesso ao material. Vamos fazer a leitura do artigo 28 e vamos ver os verbos, tudo bem? Olha só, meus amigos, artigo 28 no material, diz aí, quem, olha os 5 verbos, adquirir, guardar, ter, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, ou trouxer consigo, para consumo pessoal, essa é a finalidade. Drogas, sem autorização ou desacordo com determinação legal regulamentar, será submetido às seguintes penas, que são aquelas penas ali. Deu para entender, meus amigos? Tranquilo? Então, você observou os verbos? Trazer consigo, ter em depósito. Enfim, esses verbos que vão caracterizar o artigo 28, que vai ter essa dupla natureza. Se for qualquer outra substância constante da portaria da Anvisa, portaria 344 de 98, o artigo 28 tem natureza penal. Se for maconha, né, vulgarmente conhecido como maconha, substância que tem um princípio ativo, cannabis sativa, nessa quantidade de 40 gramas ou 6 pés de plantas fêmeas, vai se entender que esse mesmo artigo 28 tem a natureza de infração administrativa. Cuidado! O Supremo disse que nessas circunstâncias aqui, ele presume, ou seja, é presumido que o agente está portando para consumo pessoal. Anderson, por que você está toda hora falando que é presumido? Meus amigos, é presumido porque cabe prova em sentido contrário, ou seja, a presunção aqui é relativa, não é absoluta. Ah, quer dizer que se eu for apreendido com 40 gramas, eu sempre vou considerar ele como usuário, é isso? Eu sempre vou considerá-lo como que está portando para consumo pessoal e, portanto, vai ser aplicado nessas condições, o artigo 28 vai ser considerado uma infração de natureza administrativa, vai ser apreendido a droga, essa quantidade de 40 gramas, o delegado de polícia vai notificar o agente para comparecer em juízo. E qual é o juízo? Bom, até o CNJ definir o procedimento, o juízo vai ser o GCRIM. O Juizado Especial Criminal. O juiz criminal de lá vai aplicar o artigo 28, mas como natureza de sanção administrativa, ou seja, natureza de infração administrativa, aplicando as sanções de natureza administrativa. Mas é o mesmo artigo 28 com as mesmas sanções impostas lá. A única novidade aí, e a diferença é que não vai ser aplicado o artigo 28, inciso 2º. Vai aplicar as sanções do inciso 1º e 3º. Mas é o mesmo artigo 28. É estranho, né? É estranho. Porque se for uma outra substância, entende-se como crime e aplica todas as 3, podendo ser aplicado todas as 3 sanções. É isso? É isso. E o juiz criminal, no caso lá do GCRIM, o juiz do Juizado Especial Criminal, vai aplicar tudo como natureza penal, como sanção penal. Vai entender tudo como uma infração penal, aplicando sanções de natureza penal. Mas se for maconha nessa quantidade, aí muda tudo. Aplica esse mesmo artigo 28, com aquela observação do inciso 2º, só aplica o inciso 1º e o 3º, mas tudo com natureza administrativa, sendo o mesmo artigo, né? É o mesmo artigo. Estranhíssima essa decisão do Supremo. Em detalhe, quem vai aplicar, enquanto não vier o rito próprio estabelecido pelo CNJ, é o Juizado Especial Criminal, é o GCRIM. Tudo bem?
com essas observações que nós falamos. Meus amigos, isso vai despencar em concurso. Fica a dica. Olha só, vamos continuar aqui e eu quero fazer uma pergunta que eu iniciei, mas acabei não terminando. Olha só. Pergunta. Anderson, você falou que quando tiver nessas circunstâncias de alguém ser pego com 40 gramas ou 6 pés de plantas fêmeas, você disse que por essa quantidade, que é um critério objetivo, presume-se que ele está portando drogas, no caso maconha, para consumo pessoal. Ele estava indo para maconha. Tudo bem? Então, eu presumo que ele está portando para consumo pessoal. É isso? É isso. Essa presunção você falou que era relativa. Anderson, por que você fala que é uma presunção relativa? Meus amigos, a grande dúvida sempre foi definir se o agente que está portando uma quantidade de maconha, por mais que seja pequena, se portar era para consumo ou era para o tráfico. Sempre foi essa discussão. E por isso, quando o Supremo, criando um critério objetivo, isso aqui é um critério objetivo, 40 gramas ou 6 pés, é um critério objetivo. Ele, na verdade, tenta minimizar essa subjetividade. Porque quem define no caso concreto é o juiz. Se ele estava aportando a maconha para consumo ou para o tráfico. Por isso que ele criou esse critério objetivo. Mas o próprio Supremo disse, olha, o critério aqui é objetivo, ok, mas que guarda uma presunção relativa, porque é possível sim o juiz, no caso concreto, analisando as circunstâncias do caso concreto, definir que aquelas 40 gramas ou até menos de 40 gramas ou 6 pés ou menos que 6 pés que o agente estava aportando, na verdade não era para consumo. Na verdade, aquela pequena quantidade, que pode ser de 40 ou menor de 40, era para o tráfico. Mas quem vai decidir, obviamente, é o juiz, analisando as circunstâncias do caso concreto. Por isso que o Supremo disse que a presunção é relativa, porque é possível o juiz entender, no caso concreto, que aquela pequena quantidade de 40 ou menos, na verdade, era para o tráfico. E aí não aplica o artigo 28, meus amigos, com essa natureza administrativa. Aplica sim aí a figura do tráfico de drogas a partir do artigo 33. Tudo bem? Então, o que o Supremo fez foi criar um critério objetivo para definir, através de uma presunção relativa, de que quem estiver portando 40 gramas ou 6 pés, ou até menos do que isso, porta para consumo pessoal. Mas é possível sim, porque a presunção é relativa, cabe prova em sentido contrário, de que quem está portando menos, de 40 ou menos, pode estar portando para o tráfico. E aí o juiz aplica aí, obviamente, não o artigo 28, mas aquela figura de tráfico a partir do artigo 33, com as suas consequências jurídicas. Tudo bem? Tranquilo, meus amigos? Fica com essa dica. Não é presunção absoluta de quem for ali, né, pego com 40 gramas ou menos, que aquilo ali sempre vai ser para consumo próprio, consumo pessoal. Não. É um critério objetivo criado pelo Supremo, muito criticado, mas ele criou, mas guarda uma presunção meramente relativa. Isso também vai cair no teu concurso. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Meus amigos, nós vamos falar agora sobre o artigo 28 com mais vagar e todas as características desse artigo 28, mas levando em consideração meramente o aspecto penal. Agora é só o aspecto penal. Nós não vamos falar sobre o aspecto administrativo, porque nós não vamos falar da maconha. Então, a partir de agora, é o artigo 28 para todas as substâncias constantes na portaria 344. Então, eu vou tirar a substância maconha. Vai ser todas as outras substâncias que são proibidas nessa portaria. E nós vamos trabalhar o aspecto penal do artigo 28.
mas com essa observação, tudo bem, que eu vou retirar lá a maconha nessa quantidade, tranquilo, nesses critérios, na verdade, com esses critérios. Vamos falar do artigo 28, de forma com bastante vagar, com todas as suas características, analisando o aspecto criminal, ou seja, vai valer para as outras substâncias, menos a maconha. Eu falo isso no próximo bloco.